Eu quero cumprimentar a amada igreja com uma santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa oportunidade, escalados, para poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho certeza que Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, nunca deixou de falar com a sua igreja, e não vai ser hoje. Então, eu queria fazer uma oração primeiramente, pedindo a Deus, que Deus venha confirmar a palavra que Ele tem colocado no nosso coração, para que essa palavra possa ir de contra a sua vida, a sua necessidade, e com certeza produzir frutos ou as ações pela qual foi lançada. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, falamos contigo nessa hora, e Tu mesmo, Senhor, bem sabe, meu Pai, o que nos trouxe nessa oportunidade a esse lugar. Isso não é outra, como diz assim, não, Senhor, ministrar a Tua palavra para os Teus servos. Senhor, Tu conhece e sabe a necessidade de cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os ouvintes e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, falamos contigo e já te agradecemos. Amém. Queridos amados irmãos, Deus tem colocado no nosso coração uma palavra, esta palavra é bem conhecida, um texto bíblico bem conhecido. Esse texto bíblico está contido no livro de Lamentações de Jeremias, somente um verso, que é muito conhecido por nós, que é o capítulo 3, no verso 21, que diz assim: eu só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando falamos de memória, estamos falando da nossa mente, daquilo que nós assimilamos, daquilo que nós pensamos e daquilo até que nós projetamos. Mas nós estamos lendo esse texto, deparamos com a seguinte situação. Quando Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando que ele só quer trazer à memória aquilo que dá esperança. Nós bem sabemos que o contexto histórico daqueles dias não era nada bom. O povo estava agora sendo cativo, preso, o templo destruído, saqueado, a glória de Deus já não mais naquele lugar. E vemos Jeremias agora, um profeta, um homem que tinha no seu coração algo que todos nós devemos ter. A obra não pode sofrer. Sofra eu, soframos nós, mas a obra de Deus ela não pode sofrer. E bem sabemos que Jeremias se encontrava nessa condição. Ele, por ser um servo de Deus fiel, temente, um profeta, ele agora, ele traz uma palavra de consolo, um lamento para Israel. Porque tudo isso havia sido vaticinado, tudo isso já havia sido falado por ele, por Amós, que esses dias ia chegar. Vemos Abacuque, também são contemporâneos, falando dessa iminente destruição, desse iminente juízo que Deus haveria de enviar contra a nação. Mas eu não quero falar de Israel, nem de Babilônia, quando suplantou, quando levou o cativo. Eu não quero falar do tempo destruído. Eu quero falar da esperança. Eu quero falar da esperança. Nós deparamos nessa oportunidade com um texto que só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque nós temos visto nos últimos dias, não estou falando somente do povo de Deus, mas nós temos visto a humanidade muito descrente, muito desesperançosa acerca das coisas que têm acontecido no mundo. Bem verdade que se não fosse Jesus, eu não sei qual seria a sorte do mundo. Diz a Bíblia que os dias na terra são abreviados graças às orações dos santos, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando falamos de esperança, nós vamos aprender que a esperança é aquilo que nós pensamos alcançar, e uma coisa boa, não é uma coisa qualquer. Eu posso entender agora que Jeremias, quando falou que queria trazer à memória somente aquilo que dá esperança, ele tinha esperança que um dia Deus viesse restaurar a história do povo de Israel. Nós sabemos que esse cativeiro ia durar um período de 70 anos.
e sabemos que não seriam fáceis. Jeremias foi usado por Deus, dizendo que todos os cativos viessem se submeter, né, ao jugo, né, à autoridade do opressor, e naquela ocasião Nabucodonosor. Mas trazendo para os dias de hoje, para a igreja, nós não temos que se submeter ao jugo, nem à opressão do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus, a nossa esperança, Ele está conosco todos os dias. E diz a Bíblia, Mateus 28, 20, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, por maior que seja a nossa luta, por maior que seja a nossa prova, por maior que seja o nosso desânimo, ainda que seja uma leve e momentânea tribulação, ela vai produzir. Eu tenho uma certeza que o que tu está vivendo hoje, o que nós estamos vivendo hoje, não é outra coisa, senão as aflições do tempo presente. Mas diz Paulo aos Romanos, que ela não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, do nosso Senhor. Nós temos a certeza plena que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo, da tua luta, da tua situação, da tua adversidade. Eu, meditando na palavra de Deus, eu procurei alguns personagens que viveram algo igual ou talvez até pior do que aqueles dias que Jeremias viveu. E eu deparei com uma história de um homem chamado Jó. Jó, em um único dia, ele perdeu tudo o que ele tinha. Os bens, as famílias, a saúde. Mas o que me chama a atenção é que esse homem perdeu tudo o que ele tinha no mundo horizontal. Ou seja, tudo humanamente falando, ele perdeu. Mas uma coisa ele não perdeu, a esperança. Mas onde é que está escrito, pastor, que Jó não perdeu a esperança? Lá no livro de Jó, no capítulo 19, no verso 25, ele fez uma grande revelação. Através da sua esperança, ele falou, talvez para os seus algozes, para os seus acusadores, para os seus amigos, para aqueles que talvez estivessem dizendo ali, não é possível que Jó não tenha pecado. Mas ele falou em alto e bom som para o inferno ouvir. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha uma esperança. Ele sabia que o Redentor, o qual ele cria, aquele mesmo que a esposa dele falou, não sei por que se mantém fiel a Deus ainda, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou para a esposa, mulher, como uma louca tu falas, aprendemos a receber o bem do Senhor e não saberemos receber o mal. Aí ele faz uma outra colocação maravilhosa. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Aí diz, o Senhor Deus deu, Ele tomou, e ele fala mais uma vez, bendito seja o nome do Senhor. Estamos falando de um homem que viveu momentos dificílimos na sua vida. Estamos falando de um homem que, apesar de todas as situações, momentos difíceis como ele passou, alguns momentos parecia até que Deus não estava com ele. Mas nós vamos aprender, no decorrer da história desse homem, que Deus nunca abandonou Jó. Ele estava passando por um processo. E o melhor de tudo, esse processo produziu na vida de Jó algo excelente. O que foi isso, pastor? Que algo excelente é esse? Ele falou no capítulo 38, que antes ele conhecia Deus somente de ouvir. Mas agora, os seus olhos viram o Senhor. Quando ele fala que os seus olhos viram o Senhor, eles viram a manifestação, o favor de Deus, a graça de Deus atuando na sua vida, né? Então, trazendo para os nossos dias, Deus escolheu Jó porque sabia que Jó suportaria aquela tamanha luta, aquela tamanha prova. Porque Deus não coloca ninguém na prova para reprovar. Deus coloca na prova para aprovar. E quando aprovado, aí com certeza há uma experiência no mundo espiritual. E muitas das vezes, meu amado irmão, no mundo espiritual, acontecem coisas tão maravilhosas que quando ela reflete no mundo físico, no mundo material, a gente não consegue entender. João 13:7 diz, o que eu faço hoje, tu não entendes, mas amanhã tu entenderás. Jesus estava lavando o pé dos discípulos, e essa função era dos escravos, né? E Jesus se colocando mais uma vez na condição de servo, né? Deixando de lado toda e qualquer situação que ele poderia estar vivendo pomposa para poder ser exemplo. E nós vemos Jesus sendo exemplo, vemos Jó sendo exemplo e tantos outros homens de Deus sendo exemplo. E trazendo para os dias de hoje,
Eu não sei qual é o tamanho da luta que tu tem passado. Eu não sei qual é o tamanho da adversidade que tu tem vivido. Eu não sei o tamanho da tua escassez. Eu não sei o que tu tem passado, mas uma coisa eu sei. Continua crendo. Continua crendo. Salmista, Salmo 37, verso 5, ele falou: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Existe palavra, meu querido, amados irmãos, que nós temos que tomar posse. Porque se nós ficarmos somente se lamentando o tamanho da luta que estamos vivendo, atravessando, ou talvez projetando ela que cada dia vinha a ser maior, eu quero te dizer uma coisa: o teu Deus não vai ter espaço para poder fazer se cumprir na sua vida as suas promessas, o seu querer e o seu efetuar. Por isso, nós temos que estar sempre ali, irmãos, firmes e alicerçados, tendo a certeza que o nosso Redentor vive. Está escrito também que se no dia da tua adversidade, se tu se mostrares fraco, diz que a tua força será pequena. Então eu quero deixar esta palavra para você neste dia e te falar em alto e bom som. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Diz lá Salmo 62, verso 11. Uma coisa disse Deus, e duas vezes eu ouvi: todo o poder pertence ao Senhor. Então, meu irmão, independente da luta, independente da prova, independente da adversidade, não perca a tua fé, não perca a esperança. Esperança, meu amado irmão, é aquilo que tu projetou, como eu acabei de falar, que tu vai alcançar mais na frente. Eu tenho certeza que Deus, ele vai honrar o teu propósito. Eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória nessa caminhada. No meio da luta ele passa contigo, no meio da prova ele também contigo está, mas fique sabendo de uma coisa, como acabei de falar agora, Paulo falou: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não vão de se comparar. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisa grande para a sua igreja. Deus tem grandes coisas para aqueles que perseveram. Por incrível que pareça, meus irmãos, ainda que pareçamos que estamos só, ainda que parece que nada vai dar certo, ainda parece que nós nunca vamos alcançar aquilo que nós projetamos. Paulo falou aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos abundantemente. Nunca deixe de acreditar nas promessas de Deus. Nunca deixe de acreditar nas promessas de Deus. Continue perseverando. Continue esperando com fé. Continue esperando com oração. Porque o teu Redentor, o nosso Redentor, ele vive. Enquanto Jó falou que ele se levantaria sobre a terra, nós temos uma promessa dele vir sobre as nuvens. Olha só, é algo maravilhoso. Ele virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Por isso nós não podemos desfalecer. Por isso nós temos que estar firme, porque existe uma promessa. Jó fez menção de que ele se levantaria sobre a terra, mas para nós ele vai vir sobre as nuvens para poder nos tirar deste mundo. Que coisa maravilhosa! Enquanto Jó olhava no plano horizontal, porque a promessa para os judeus, para nós, céu, promessa para a igreja. Então veja como Deus trabalha. Ele trabalha de forma tão especial. Paulo fala aos Coríntios, está aqui, 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos Cristo somente para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Está vendo? Deus tem coisas muito maior para nós. Aí Paulo continua falando: é aquilo que nossos olhos não viu, é aquilo que nossos ouvidos não ouviram, é aquilo que não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que nós temos que continuar. A nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir algo excelente. E temos a certeza, da mesma forma que Jó se aproximou de Deus, a ponto de poder vê-lo, não somente de ouvi-lo, produziu na vida de Jó algo excelente. E ele tentou ali se retratar com Deus. Quando Deus começou a perguntar: onde é que tu estavas? Quando eu criei todas as coisas, os firmamentos. É isso que Deus quer também mostrar para nós. Coisas grandes e firmes. Coisas essas que nós não sabemos. Por isso ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes.
E são essas coisas grandes e firmes que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, para você, meu irmão, minha irmã, para você, igreja, para você que está vivendo um momento difícil de adversidade, para você que está vivendo um momento de luto, para você que está vivendo um momento de dor, um momento de escassez, fica tranquilo, o teu Redentor vive, o teu Redentor vive. E temos a certeza que agora não vai vir sobre a terra, não. Ele vai vir sobre as nuvens para poder nos tirar deste mundo. Eu não estou dizendo para você desistir da vida e de ficar esperando Jesus. Não, 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 não. A ordem ainda é para marchar. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Como igreja, nós temos ainda uma missão a cumprir nessa terra. Nós temos uma missão para cumprir nessa terra. Por isso é necessário que nós venhamos continuar firme e constante. E é melhor, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo o que, meu irmão? Que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, meu irmão, nós temos que continuar firme e constante, tendo a certeza, meu irmão, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Está vendo? Nosso Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Deus fala, Deus cumpre, Deus é fiel. Então, que você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte, que está assistindo esse vídeo, eu quero deixar uma palavra para você de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que vai de contra a tua necessidade. Né? Jesus, o nosso Senhor, passou por tantas coisas, por tantas afrontas, mas em momento nenhum vamos ver ele retrocedendo, né? No momento da Via Cruz, quando ele era crucificado, ele falou algo com o Pai, ele falou: Pai, aparta de mim esse cálice. Mas logo, logo ele disse: Senhor, mas que não venha a ser feita a minha vontade, mas sim a sua. E é exatamente, Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas por isso, irmão, nós não podemos se conformar com este mundo. Nós temos que transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez tu está passando uma luta hoje, e talvez tu esteja perguntando: Senhor, por quê? Esquece esse porquês. Fala com o Senhor: Senhor, para quê? Aí Deus vai dizer para você: meu nome precisa ser glorificado no meio da tua luta. Senhor, para quê? Para que eu possa te mostrar, abrir os teus olhos e mostrar coisas grandes e firmes que tu não sabe. Toda vez que a nossa fé é provada, ela nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Né? Passamos por montanhas e vales, desertos e mares, né? E passando por todos esses lugares, na verdade, ele nos aproxima de Deus. A Bíblia nos mostra que o povo de Israel nunca teve tanta intimidade com Deus quanto na travessia do deserto. E é assim também na sua vida. Deus é contigo no deserto, Deus é contigo no vale, Deus é contigo nos mares, Deus é contigo, meu querido amado irmão. Não esqueça disso. Mas na verdade, nós não podemos parar, nós não podemos retroceder. Sabe por quê? Está escrito: as obras das nossas mãos têm uma recompensa. Tenho certeza que Deus te confiou, na pior das hipóteses, um talento. Para outro ele deu 2, para outro ele deu 5, porque ele sabe que tu é capaz de granjear. Ele sabe que nós somos capazes de granjear. Ele precisa de você, meu irmão, nessa obra. Ele precisa de nós. E nós temos que mostrar para o mundo. Não é o tamanho do nosso problema, não é o tamanho da nossa adversidade, é o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Paulo fala aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu tenho certeza que você também. O nosso Deus não é somente Deus de Paulo, não é somente Deus dos apóstolos, não, Ele é nosso Deus, é Deus da igreja. Então, por isso, meu amado irmão, seja firme e constante, não vacile na tua fé. Né? Diz lá no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o final. Temos que perseverar. Para cada uma das igrejas tem aquele que perseverar até o final. Cada um vai ganhar uma recompensa, cada um vai ganhar um prêmio. Cada um vai ter uma experiência diferente. E é por isso que tu tens que perseverar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Não deixa ninguém dizer que a tua luta é maior do que o teu Deus. Pare de pensar na tua luta e comece agora a projetar, né, através da esperança que tu tem
no futuro que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Né? Bom é ter esperança, bom é esperar no Senhor, bom é saber que nós tivemos um Deus que a qualquer momento está mudando a história da nossa vida. Já mudou, né? Já mudou. Quando tivemos um encontro com Ele, foi coisa maravilhosa, coisa que está registrada nos anais da eternidade. E essa experiência que nós tivemos, né? Cada um teve uma experiência pessoal. E eu tenho uma certeza. Paulo escreve aos Filipenses, se eu não me engano, no capítulo 2, verso 7. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. A tua luta nunca foi e nunca será maior do que a obra que Deus tem na sua vida. Né? Vemos a história de José, né? Passou por todo aquele processo, né? Foi ali humilhado pelos seus irmãos, jogado na cisterna, acusado de coisas que ele não fez, vendido, acusado de coisas que não fez, jogado no cárcere, mas depois ele saiu governador. Em outras palavras, a tua luta, a tua prova, ela vai ter um final feliz. Sabe por quê? Quem te garante é o Deus que te chamou, é o Deus que prometeu, é o Deus que cumpre. Então fique com esta palavra, meu amado irmão. Não desfaleça na tua fé, continue perseverando. Esperança é aquele que espera com paciência. Lembra do salmista? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, ele ouviu o meu clamor. É isso que Deus também quer fazer com você, conosco, nesses últimos dias, da igreja na terra dos viventes. Vamos continuar crendo, irmãos. Mais um pouquinho de tempo, está escrito na carta dos Hebreus. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, e não tardará. Espera no Senhor. Aí diz lá o salmista, sem dúvida pereceria, se não visse os bens do Senhor na terra dos viventes. Meu amado, minha amada, continua esperando. Mas, pastor, já não tenho, o tempo passou, a idade chegou, a dificuldade, as coisas não aconteceram e a minha esperança se foi. Meu amado, minha amada, está aqui, ó, eu até anotei esse verso aqui de uma forma bem separada, para que nós possamos aqui ler e entender literalmente o que o nosso Deus diz para nós aqui, ó. Esse Deus é maravilhoso. Aqui, ó. A esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Não esquece isso, não esqueça isso nunca. Ainda que tu tenhas promessas do Senhor por tardia, diz a Bíblia, Ele é longânimo para cumprir. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos se sigam ao conhecimento da verdade. Então que Deus possa te abençoar. Deus pode te abençoar. Que Deus venha abrir os seus olhos e mostrar para você coisas grandes, coisas maravilhosas. Mas esses olhos, eu estou falando dos olhos do mundo espiritual. Porque quando tu olhar para as coisas do mundo espiritual, pode ter certeza, tudo que está em tua volta será secundário. Tudo que está em tua volta será secundário. Mas por quê, pastor? Paulo fala aos Romanos, que ele tem por certo que as aflições não vão se comparar às aflições do tempo presente. Então que Deus te abençoe, que Deus conceda a você, meu irmão, graça, é o favor imerecido. Aquela graça que Paulo pediu, orando 3 vezes pelo Espírito que tinha na sua carne, né? Ele orou durante 3 vezes e a resposta de Deus veio para Paulo e a resposta de Deus para você nesta oportunidade também. A minha graça te basta, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando tu estás fraco, aí é que tu está forte. Sabe por quê? Porque a tua dependência de Deus vai ser maior, né? Então que Deus te abençoe, que essa palavra que foi ministrada nessa oportunidade venha encontrar guarida no teu coração, você possa então ir adiante e deixar que as lutas desses dias não venham se comparar com o que Deus tem preparado para você, para a sua vida, para a sua família, para o teu trabalho, para os teus negócios, para o teu casamento, para o teu futuro. Porque quando falamos do dia de hoje, falamos de presente. Quando falamos do dia de amanhã, estamos falando do futuro. Mas se você parar para poder olhar para trás, tu vai falar do teu passado. Por isso que Lamentações 3:21 diz, só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim, pelo prêmio da vocação celestial que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Deus tem coisas grandes para você mais adiante um pouquinho. Também está escrito, se não me engano, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, se não me engano, verso 23. Aquele que quiser vir após mim, aí dá uma receita. Negue-se a si mesmo, ou diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e segue-me. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Quero dizer para você que nós somos da Assembleia de Deus, aqui da rua Flávio Farnese 613, temos como pastor presidente, pastor Paulo Canela de Moraes. Assembleia de Deus em bom sucesso. As portas dessa igreja estão abertas para você e para a sua família. Toda vez que você precisar vir a uma igreja, você que não tem um lar espiritual, faça dessa casa o seu lar espiritual. Que Deus vos abençoe e te conceda graça para que você possa chegar até o fim. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.